O Brasil pode estar entrando em um dos períodos mais perigosos dos últimos anos. E o mais assustador é que muita gente ainda não percebeu isso. Enquanto milhões de brasileiros seguem a rotina normalmente, algo gigantesco está se formando no Oceano Pacífico. Um fenômeno invisível, silencioso, mas capaz de provocar enchentes, secas extremas, ondas de calor, falta de água e até crises de energia em várias partes do país. O nome disso é El Niño. E segundo previsões divulgadas em 2026 por órgãos como NOAA e INMET, as chances do fenômeno se intensificar nos próximos meses ultrapassam 80%. Mas o que realmente assusta é que os sinais já começaram a aparecer no Brasil. Nos últimos meses, cidades inteiras foram atingidas por chuvas violentas. Em algumas regiões, bairros desapareceram debaixo d'água em poucas horas. Ruas viraram rios, casas foram arrastadas, moradores ficaram isolados. E em certos lugares, o volume de chuva foi tão absurdo que até especialistas começaram a falar em eventos climáticos extremos. Enquanto isso, em outras partes do país, o cenário é completamente diferente. Calor sufocante, reservatórios em alerta, vegetação seca, temperaturas anormais, como se o Brasil estivesse sendo dividido entre enchentes e seca ao mesmo tempo. E talvez essa seja a parte mais inquietante de tudo, porque o El Niño não funciona como um desastre comum. Ele não chega de uma vez, ele cresce lentamente, alterando o clima do planeta inteiro aos poucos. Tudo começa no Oceano Pacífico. As águas começam a aquecer acima do normal. E esse aquecimento altera correntes atmosféricas gigantescas que controlam o clima em várias partes do mundo. O resultado pode ser devastador. Segundo especialistas, o sul e parte do sudeste podem enfrentar chuvas acima do normal, tempestades violentas e risco de enchentes históricas. Enquanto isso, regiões do norte e nordeste podem sofrer com seca severa, calor extremo e falta de água. Mas existe uma coisa ainda mais assustadora nisso tudo. O planeta hoje está mais quente do que há décadas atrás, e isso pode fazer os efeitos do El Niño ficarem ainda mais intensos em 2026. Nos últimos anos, o Brasil já começou a viver cenas que pareciam impossíveis: rios secando na Amazônia, ondas de calor históricas, cidades destruídas por enchentes, estradas desaparecendo, tempestades fora do padrão. E agora, cientistas acreditam que tudo isso pode piorar. Em algumas regiões do país, moradores já começaram a relatar sensações térmicas absurdas, dias em que o calor parece impossível de suportar. Em outros lugares, tempestades chegam tão rápido que bairros inteiros ficam debaixo d'água em questão de horas. E talvez o mais estranho seja perceber como tudo isso parece estar acontecendo cada vez com mais frequência. Mas o El Niño não ameaça apenas o clima. Ele pode afetar comida, energia, água, plantações, cidades inteiras e a rotina de milhões de pessoas. Porque quando secas extremas atingem reservatórios, o risco de crise hídrica aumenta. Quando chuvas violentas destroem estradas e cidades, o impacto econômico se espalha rapidamente. E quando temperaturas sobem além do normal, até o sistema elétrico pode começar a sofrer pressão. Especialistas já alertam para possíveis impactos no agronegócio brasileiro, aumento no consumo de energia e eventos climáticos extremos em várias regiões do país. E talvez o mais assustador seja que isso ainda pode ser apenas o começo. Segundo previsões divulgadas em 2026, o fenômeno pode continuar influenciando o clima até 2027. Isso significa meses de instabilidade, calor extremo e eventos fora do padrão acontecendo em sequência. Enquanto muita gente encara enchentes e ondas de calor como eventos isolados, cientistas enxergam algo muito maior acontecendo silenciosamente, um efeito em cadeia. Como se o clima estivesse lentamente saindo do controle. E, sinceramente, talvez o Brasil não esteja preparado para o que pode acontecer se os cenários mais extremos realmente se confirmarem. Porque o problema não é apenas uma chuva forte ou uma onda de calor. O problema é quando tudo isso começa a acontecer ao mesmo tempo. Enquanto uma parte do país enfrenta enchentes históricas, outra pode enfrentar falta de água. Enquanto cidades tentam sobreviver ao excesso de chuva, outras convivem com temperaturas sufocantes e seca severa. É como se o Brasil estivesse entrando em uma fase de desequilíbrio climático cada vez mais difícil de prever.
E talvez essa seja a parte mais perturbadora de todas. O El Niño não pode ser visto, não pode ser parado, mas pode mudar completamente a vida de milhões de pessoas. E o mais estranho é que tudo isso começa silenciosamente no oceano, enquanto a maioria das pessoas continua vivendo normalmente, sem perceber o tamanho do problema que pode estar se aproximando. Se inscreve agora no Brasil Inexplicável, porque às vezes os maiores mistérios não vêm de criaturas, lendas ou fenômenos sobrenaturais. Às vezes, eles começam silenciosamente na natureza e acabam mudando o destino de um país inteiro.